Oi, gente, bem-vindos ao SmartCast, um produto de comunicação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, a SMAT. Eu sou a Franciele e hoje a gente está aqui com a assistente social e gestora do projeto Oficinas Literárias. Bem-vinda, Janaína, é um prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da leitura e vai falar também sobre o projeto de oficinas literárias. Para começar, Janaína, eu queria te perguntar como a leitura pode ser uma ferramenta poderosa para promover reflexões e debates no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente do judiciário. Tem uma frase do Ziraldo que a gente utiliza como referência até para o projeto Oficinas Literárias, que é a frase em que ele fala que a leitura, que ler é mais importante até do que estudar, né? A leitura é também uma ferramenta importante para a transformação da realidade e no ambiente de trabalho, às vezes não, sempre, é importante que a gente consiga suspender o cotidiano e instrumentalizar a nossa prática, ler, né, ter referências sobre aquilo que a gente faz e estudar, assim, fazer da leitura um processo contínuo, faz parte de aperfeiçoar o nosso trabalho também. E nesse sentido surge o projeto de oficinas literárias. E aí, queria lhe perguntar, qual é a importância desse projeto na compreensão do lugar de fala das populações mais vulneráveis? Então, o projeto Oficinas Literárias é um projeto da Diretoria de Gestão de Pessoas que tem a intenção de aperfeiçoar a gestão das pessoas aqui no Tribunal de Justiça. É um projeto que visa fomentar o hábito da leitura entre servidores, magistrados e estagiários, na intenção de fazer com que temas de relevância social que envolvam gênero, raça, sexualidade, diversidade, circulem no nosso ambiente de trabalho e que, a partir desse compartilhamento das obras literárias, a gente consiga visualizar de uma forma mais humanizada e mais empática a nossa atuação profissional e até mesmo as nossas vidas, né, no ambiente fora do trabalho também. A primeira oficina literária desse ano já foi encerrada nesse mês de abril. A gente vai abrir as inscrições para a segunda turma. E eu queria perguntar para você se você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa obra que foi escolhida para a segunda turma, que é A Cor Púrpura, de Alice Walker, e como que essas temáticas que são abordadas no livro, elas são relevantes não só para a sociedade, mas para a nossa comunidade tocantinense. A Alice Walker é uma referência, né, para o debate do feminismo negro, uma referência mundial, né? E a ideia do feminismo negro é o intercruzamento que há entre as desigualdades que afetam as mulheres negras por serem mulheres e por sofrerem junto com o sexismo e o racismo, né? Então, a obra A Cor Púrpura é uma obra que vai pautar mulheres em contexto de violência, mulheres em situação de mãe solo, mulheres em situação de abusos e violências no âmbito do lar, e vai tratar esse recorte da situação, né, da mulher negra como um marcador importante para que a gente consiga compreender essas desigualdades, né? E aí, então, a escolha dessa obra, A Cor Púrpura, é porque ela consegue compreender o debate de raça, classe e gênero de uma forma muito ilustrativa. Então, assim, o convite é para que esses personagens, as personagens da obra, né, a Célia e a Nete, que são personagens da obra, possam nos contribuir para que a gente consiga fazer essas reflexões também relacionadas ao nosso ambiente de trabalho. E as inscrições para esse segundo círculo de leitura, né, que serão realizados 3 encontros, né, 3 círculos de leitura, pautando essa obra, e as inscrições vão começar agora dia 10 de maio até o dia 22 de maio. E pelo site da SMAT, né? Então, está todo mundo convidado a participar. Em específico, esse segundo círculo de leitura, ela vai ter um público mais específico, que vão ser os magistrados, os servidores e os estagiários do Poder Judiciário, né? Além da temática racismo e sexismo, quais são as outras oficinas e quais são as outras temáticas que vão ser abordadas ao longo de 2024? Sim, é bom falar também que, como esse projeto pauta o lugar de fala, né, de segmentos vulneráveis na sociedade, então, nesse agora, desse mês de maio, né, a gente vai estar debatendo A Cor Púrpura, que é a perspectiva das mulheres negras, e em agosto nós vamos estar discutindo a perspectiva dos povos originários, né, a partir de um escritor indígena, que é o Ayrton Krenak. Ele tem 2 obras que no período da pandemia foram muito acessadas, né, especialmente porque a população indígena tem um olhar muito apurado para essa questão da nossa relação com a natureza e do prejuízo que isso traz para as nossas vidas, né? O desastre ambiental que aconteceu no Sul é um retrato
da falta de gestão, né, do nosso país em termos de ecologia e de cuidado com a natureza, de desmatamento, de proteção ambiental, né? E a obra do Ayrton Krenak, que a gente vai estudar em agosto, é O Futuro Ancestral, né, em que ele remonta a necessidade de dizer que o futuro não é necessariamente a urbanização, a colonização, andar para frente, mas é voltar à nossa ancestralidade e melhorar a nossa relação com a terra, com os rios, com as matas, né? E além dessa obra, a gente vai discutir também em agosto uma outra que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um livro que traz assim perspectivas ótimas assim sobre como lidar com essa perspectiva de um apocalipse chegando e produzido por nós mesmos, pelas mãos humanas, né? Então, além do Krenak, que são as obras de agosto, a gente vai estudar também em novembro um outro livro que vai pautar a intolerância religiosa, que é o livro da Chimamanda, né? Chimamanda tem 2 obras, uma complementa a outra, e a gente vai estar fazendo um paralelo, né, em relação à educação de crianças e adolescentes, a partir de uma obra pequena, que é um livro de bolso, para educar crianças feministas, e de um outro livro dela, que é um livro que vai pautar mais a parte de intolerância religiosa numa perspectiva de colonização da Nigéria. Então, tem muito conteúdo aí para oficinas literárias até o final do ano. Tem muito assunto. Eu acho que é importante a gente frisar também para o pessoal que está assistindo que as pessoas que forem inscritas nas oficinas, elas vão receber o empréstimo do livro físico pela biblioteca da ESMAT e vão ter aí o tempo estipulado para fazer a leitura e participar dos círculos. E aí, voltando um pouquinho no livro que vai ser o próximo da segunda turma, porque o tema racismo e sexismo foi escolhido para ser discutido no mês de maio em relação à falsa abolição de 13 de maio de 1888. Ah, sim, é uma excelente pergunta. A gente achou interessantíssimo, porque essa obra, A Cor Púrpura, além de ter sido lançada agora em fevereiro, né, desse ano, como um filme, né, da Broadway, com um musical, né, A Cor Púrpura, com esse mesmo nome, nacionalmente, foi um filme na década de 80 também, né, e essa obra ela é uma obra que ela é clássica, né, e aí então nós decidimos, a equipe gestora do projeto, o lançamento em maio, porque 13 de maio de 1888, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E aí, essa data, que antes era uma data celebrada, ela passa a ser questionada pelos movimentos que denunciam o racismo no país. Porque 13 de maio de 1888, no dia 14, logo em seguida, a população negra estava sem reparação, sem acesso a território, sem acesso a trabalho, sem acesso à educação. E aí, então, o retrato desse processo que resulta da escravização e da colonização faz com que as pessoas negras tenham mais dificuldade de acesso a determinados direitos, né? E aí, então, o 13 de maio, a gente chama como uma data que é referência para a falsa abolição, né? Então, é um dia que, mais do que a abolição, se rememora e se luta pela denúncia, né? Denuncia-se o racismo nessa data. Então, vai abrir dia 10 as inscrições e ao longo desse mês, que é um mês em que a sociedade brasileira reflete a abolição tardia, a abolição inconclusa, a ausência de direitos, as violências contra a população negra, a falta de acessos, né? E aí, então, a gente acha emblemático fazer uma leitura dessa escritora negra no Brasil nesse contexto. É uma leitura mais que obrigatória, então. E aí, já caminhando para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, eu queria perguntar para você que impactos você consegue visualizar que vão atingir o judiciário brasileiro, o judiciário tocantinense, na verdade, após a leitura de A Cor Púrpura. Então, eu acho que dá para pegar uma colinha no que já aconteceu, né? Porque o ano passado a gente teve várias edições, né, com várias outras obras, né? E aí, pelo que a gente já teve de resultados, é o impacto pessoal, né, na vida de cada servidor, servidora, magistrado, magistrada, estagiários, né? Porque a gente consegue se colocar no lugar de outras pessoas, né? E consegue refletir melhor a nossa própria atuação enquanto cidadãos, né? No sentido de ter empatia, de pensar que esses direitos que são tão tematizados hoje na sociedade são importantes,
para além do que eu conheço. E às vezes eu conheço pouco e a leitura me ajuda a conhecer mais, né? E a leitura compartilhada é mais potente ainda, porque a gente lê e cada pessoa tem uma sensação sobre a leitura. E a partir do momento que a gente senta e faz esse diálogo, ainda que seja mediado pela tecnologia, porque nossos encontros são todos online, né, a gente consegue fazer uma troca bacana, né, e articular os saberes de um com os de outros, né? Então está sendo fantástico. Eu acredito que a Cor Púrpura promete muito aí. Você gostaria de deixar algum recado ou explicar para o pessoal que está assistindo, para quem não participou ainda dessas turmas, como que funciona o projeto Oficinas Literárias? Sim, eu acho importante, né? Assim, esse projeto é um projeto de adesão voluntária, né, do público-alvo. Então, quem tiver interesse, vai abrir as inscrições, se inscreve pela SMAT e depois da inscrição são 3 noites, né? Então, é fora do horário de trabalho. Inclusive, a estratégia de não ser algo obrigatório é justamente para alcançar pessoas que queiram fazer essa reflexão, né? E então fica o convite. E esses livros, além da nossa leitura, faz parte do projeto Oficinas Literárias, o encaminhamento deles para as unidades prisionais do Estado. Então, depois que nós tivermos a leitura e utilizarmos os livros que foram adquiridos pelo projeto aqui, vai ser encaminhado para as unidades prisionais para que possa ser utilizado pela população do sistema prisional no projeto de remissão pela leitura. Então, há também uma certa contribuição social, né, direta, né, do projeto para com as pessoas que estão em privação de liberdade. Então, fica o convite. Eu acho que é um projeto assim, muito interessante. Para nós que trabalhamos no projeto, é uma experiência única e eu acredito que para todo mundo que está participando também. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigada, Janaína, pela sua presença. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Para mais informações sobre os projetos de oficinas literárias, é só ficar de olho no portal da SMAT ou nas nossas redes sociais, ou qualquer coisa é só enviar uma mensagem para o nosso zap institucional. Por hoje é só. A gente se vê no próximo SMATcast.